aqui é o Ednei. Vamos falar um pouquinho sobre como acessar a justiça e alguns pontos jurídicos, né, de interesse, tá? Estamos agora no YouTube, no Instagram também e no Clubhouse, né, com os nossos amigos aqui, tá bom? Então vamos começar falando. Esse livro, comecei a idealizar ele quando eu estava na defensoria, por causa da dificuldade que as pessoas tinham em acessar a justiça. Mesmo estando na defensoria, ainda havia algumas dificuldades. Por isso, eu achei muito importante falar sobre isso. Bom, a justiça é como se fosse uma vingança do homem em sociedade. Como é a vingança? Como a vingança, né, é a justiça do homem selvagem. Já dizia isso o filósofo grego Epicuro. Então, esse livro ele tem essa incumbência de trazer à luz, com o conhecimento, direito, de forma simples e clara. Porque há muitas literaturas, muitos livros que tratam sobre o direito. Mas são livros técnicos, livros que têm um grau de dificuldade. Você tem que conhecer um pouquinho de filosofia do direito, quais os princípios do direito, para aí você conseguir entender por que uma decisão é favorável e outra decisão não é favorável. Aparentemente as duas são idênticas, os problemas são os mesmos, e uma da procedente e outra improcedente. Então, para que isso ocorra, você tem que fazer uma leitura muito pormenorizada, muito minuciosa. Não temos competência de entender tudo que está ali no site do Planalto, né? Se fosse simples, era só pegar a lei que está lá no Planalto, dar uma lida ali e estaria resolvido o problema. Só que não é bem assim. São muitas leis que nós temos, são muitos. O nosso ordenamento jurídico ele é muito denso. E assim, o direito, na verdade, ele é um todo. Então, é só dividido para efeito didático. Então, direito do trabalho, direito civil, processual penal, processual civil. Por que tantas disciplinas? Por que tantos direitos? É como a Bíblia. A Bíblia tem 66 livros e é um livro só. Assim é o direito. Todos eles é uma coisa só. Então você tem que entender todos, para você poder entender o que o juiz vai falar. Assim, quando você precisa de um médico, primeiramente você vai num clínico geral. E aí o clínico geral vai falar, olha, você precisa ir no otorrino. Olha, você precisa ir num especialista disso ou daquilo, né? Assim é também no direito. Só que, muitas vezes, nós vamos no generalista. Mas se nós soubermos qual que é o problema, assim, eu tenho um imóvel que quero vender. Eu vou procurar um advogado. Que advogado? Que trabalha com criminal, por exemplo? Será que ele é o mais adequado para eu vender o meu imóvel com segurança? Para eu comprar um imóvel com segurança? Ele vai fazer uma análise documental adequada, né? É um civilista, mas ele não é especialista em direito imobiliário. Então, assim, da mesma forma que um médico, nós vamos procurar um especialista, no direito também tem essa peculiaridade. Com o livro Como Acessar a Justiça, você vai ter algum direcionamento. Porque muitas vezes você não precisa procurar nenhum advogado. Você consegue resolver o seu problema. Ainda que você tenha que bater na porta do vizinho e falar, a sua árvore está jogando muita folha no meu quintal. Dá para você podar a sua árvore? E aí de repente já pode ter solução ali. Você não precisa judicializar, não precisa contratar um advogado, não precisa que tenha a jurisdição, né, para atender a sua demanda. Então, assim, no direito, muitas vezes o advogado também não vai resolver o seu problema. Não é qualquer advogado, precisa ser o especialista, tá, na área. Então, precisamos da justiça por estarmos em uma sociedade. Nós temos uma lei chamada Constituição Federal. E essa lei,
é o que normatiza como todos nós devemos nos portar, devemos nos conduzir. Abaixo dela vem outras leis, que seriam as leis ordinárias. Então nós temos leis constitucionais, e abaixo dela as outras leis não podem infringir a Constituição, não pode esbarrar na Constituição. Elas têm que estar de acordo com a Constituição. E por isso nós vivemos em sociedade. E vivemos bem, procuramos viver bem, né? Nem sempre é o ideal. Nós somos organizados, por exemplo, quando alguém bate no seu carro, ou alguém bate em você, uma porrada em você, o que você pode fazer? Você pode simplesmente sentar e chorar, você pode revidar imediatamente, ou você pode acionar a polícia. O que é mais adequado no momento, né? Certamente, se você revidar ali, você está coberto judicialmente, né? Pela lei, você está amparado, você está se tutelando, né? Ela permite. Agora passou uma semana, pô, aquele cara bateu no meu carro, agora ele vai ver, vou riscar o carro dele. Não, o cara me bateu, agora ele vai ver, agora eu vou bater nele. Já perdeu o tempo, o timer, vamos dizer assim, né? E aí você está incorrendo em um crime, que é o 345, exercício arbitrário das próprias razões. Aí só cabe mesmo acionar a justiça, né? Agora, para você acionar a justiça, tem todo um critério para que seja feito. Você tem que saber o endereço do cara. Se você não souber o endereço do cara, como é que ele vai ser citado? Ele tem que se defender. Porque se você vai acusar alguém e esse alguém não tem direito de se defender, é nulo. O processo já é nulo. Ele pode ser até condenado, mas vai ser nulo. Todos nós temos direito a uma defesa justa. Então, assim, as noções de direito, a validade da norma, tudo isso é tratado ali, né? Eu falo um pouquinho de vários aspectos, como que o direito, por que surgiu a lei, por que surge o direito, por que surge, por que essa norma tem validade ou não tem, né? Eu cito até Maria da Penha, que condenou, o Brasil foi condenado justamente por ter ficado inerte a uma situação, né? Tudo isso eu estou trazendo ali, mostrando, né? E como acessar a justiça nesse sentido. Então, e é interessante que ninguém pode dizer, falar assim, mas eu não sabia que tinha o artigo 345, que eu não poderia me defender, ainda que fosse uma semana depois. A lei mesmo diz que ninguém pode alegar desconhecimento da lei, porque ela é editada e tem um período de vacância, né? Quer dizer que a norma não é vigente, e após isso, sim, ela começa a valer, ela começa a acontecer. Então, ninguém pode falar, não, eu simplesmente não conheço, eu simplesmente estou avesso a tudo isso que você está falando. E é justamente esse livro, ele me te dá essa segurança, pelo menos de onde buscar a justiça. Se você vai atrás de um advogado, se você vai atrás de uma defensoria pública, se você vai atrás de um juizado especial civil, no Sejusc, né? Olha só como nós temos acesso, né? Ou se eu simplesmente chamo a polícia militar, se eu chamo um bombeiro, quem que eu vou chamar? Qual que é o ente estatal que irá atender a minha necessidade mais adequadamente? E uma coisa que é interessante que eu falo até, né? Para que se tenha justiça é necessário acionar o judiciário. E para que isto ocorra, existem vários caminhos e portas. Vários caminhos e portas que você vai estar usando. E assim, o certo é que a justiça vai para além do judiciário. Muitas vezes nem chega a ele, como eu citei, né? Que você fala com o seu vizinho e ele simplesmente poda a árvore. Está resolvido o problema.
ou que você vai para o Sejusc e ali há um acordo. O interessante do Sejusc, e eu falo isso pormenorizado também no livro, é que o custo é menor, é muito mais rápido do que o judiciário, né? E você pode ir diretamente lá. Aí eu também cito algumas coisas como ser gratuito, né? Porque é mensurado ali o valor. O negócio é sobre uma demanda de uma casa. Irá haver a partilha de bens. Então tem um valor. Não, é simplesmente a poda de uma árvore que está me incomodando, né? Então o valor é muito pequeno. Então, dependendo do valor da causa, é o valor que você vai pagar no Sejusc. Às vezes o valor é irrisório, R$50, por exemplo, né? Eu acho que, se eu não me engano, começa com R$50 ainda. E aí é 25 para cada uma das partes. Então isso acaba sendo interessante. Pô, eu vou contratar um advogado, eu vou me consultar com um advogado com um valor que para mim é alto, eu considero alto, né? Só que muitas vezes a economia é muito maior do que o que você acaba investindo ali, né? E aí entra uma pergunta. Como saber para onde eu devo ir? Em que porta dessas bater? Essa pergunta, se ela for respondida, você não precisa mais de advogado. Assim, o advogado ele acaba ficando 5 anos numa faculdade, estudando, lendo livros, lendo julgados, para depois disso ele falar para você: depende. Essa é a melhor frase, a frase mais assertiva que o advogado tem, porque cada caso é um caso. O seu caso, aí de repente você vai num fórum, você entra no fórum lá, quem que está na porta do fórum? Está o segurança. O segurança vai te dar a resposta que você quer? Provavelmente não. A não ser que você queira saber onde que é o tribunal do júri, onde que é a primeira vara civil. Aí o segurança vai te falar com certeza. Agora, se você quiser saber se você tem direito de reparação de danos, ele vai falar para você: vai no balcão do Sejusc, ou vai no balcão do Juizado Especial Cível. No balcão do Juizado Especial Cível, o atendente lá, ele vai te escutar e escrever. Ele não vai te explicar com detalhes como que você deve fazer prova. Ele vai falar: quero as provas. Fala o que está acontecendo. Estava estacionado, o carro, placa número tal, bateu no meu carro e se evadiu. Com a placa eu consegui o endereço, tentei contato com ele e se recusou. Ok, ele escreve isso e manda. Se você falar com um advogado, aí ele vai tirar foto do local, ele vai ver se tinha sinalização adequada ou não, se era de dia, se era de noite, se estava chovendo, se o seu carro estava com as lâmpadas acesas, se o outro carro, a pessoa estava ou embriagado ou não, se tem outras testemunhas, entendeu? O advogado ele vai além, ele vai buscar mais detalhes para que haja um embasamento sólido, que não tenha como a outra pessoa se defender e você ainda pagar sucumbência por perder a causa, por uma litigância de má-fé. Ele faz toda uma análise jurídica para isso, para que não tenha esse problema, né? Então, somente com o caso concreto é possível direcionar aonde deve ir. Se precisa de assistência técnica ou não, né? Se você precisar de um advogado ou não, de um defensor público ou não, se você consegue sozinho. Eu sempre falo isso, às vezes é interessante, mesmo que você tenha direito à defensoria pública, a consultar um advogado e pagar por essa consulta. Eu falo isso porque, já ouviu aquela frase, casa de ferreiro, espeto de pau? Isso é muito, muito verdade, meu. Se você é um advogado e vai falar com um colega, você fala com um colega seu que é advogado, você fala assim: você pode ver essa causa pra mim? Eu falo: não, posso, claro, você me abriu no peito, beleza. E aí o que faz? Coloca lá na mesa, e lá fica, uma semana, um mês, e você vai cobrar dele: meu, e aquele processo lá, você viu pra mim? E aí, o que deu?
Não tive tempo, não deu. Agora, se você pagar, você tem condições de cobrar. Às vezes a defensoria, por mais bem intencionada que ela seja, às vezes ela não tem toda essa perspicácia que tem o advogado. Porque quem atende, que nem eu cito no livro, são estagiários. Não é o defensor. O defensor ele vai analisar baseado no que o estagiário vai passar para ele. A não ser que seja uma causa muito complicada, muito difícil, e o estagiário levar essa situação e aí o defensor vai acatar, né? Pode ser que ele veja com mais detalhes isso. Ele vai ler o processo e tal. Ele não vai falar com você diretamente. Já o advogado não, ele tem todo um trato, né? Ele quer extrair de você o maior número de informações possíveis para ir além do seu pleito inicial, além daquilo que você achou que seria o problema. Então é interessante que quando eu estava lá na defensoria, a pessoa ficava 2 horas trazendo o problema dela, nervosa, espalhafatosa, tal. Depois de 2 horas eu falava, mas o que você quer é isso? É isso. Eu falei, puxa, é tão simples, por que você não falou isso que ia ser mais fácil? Por exemplo, eu queria a inclusão do neto no INSS, como se fosse dependente para incluir no INSS. Não, eu preciso adotar, eu preciso que seja adotado, eu preciso que seja adotado, e vinha essa tecla e tem que ser logo e pá, mas por quê? Né? Aí finalmente deu um estalo e foi solucionado o problema dele. Às vezes, você vai no PROCON e o seu problema é resolvido ali. Na ANEEL, né, você faz uma denúncia ali e pode ser resolvido. Então, com o caso concreto, a gente vai saber como direcionar. A colheita de provas, como que é feita essa colheita de provas, né? E tudo isso aí, um advogado vai te orientar. No livro eu trago todas essas minúcias, todos esses detalhes. Como que você faz para colher provas, né? Um contrato simples, às vezes, é a solução do seu problema. Quer dizer, por isso que eu digo, para ir no médico, eu preciso saber como que está a minha saúde. Todo ano você vai lá e faz os exames, né, exame de sangue, exame periódico e tal, para saber como que está a sua saúde. Vai no dentista. E advogado? Não. Eu tenho um aluguel lá, eu peguei o contrato da internet e tá tudo certo. Sempre funcionou. Sempre funcionou até a próxima página. Por quê? A hora que der o problema, né, é que nem casamento. Casamento é lindo, maravilhoso. Até a hora que dá o problema. A hora que dá o problema, você fala, puxa, eu podia ter pensado nisso, podia ter pensado naquilo. E aí você fala, eu deveria ter procurado um advogado. Por que não ir atrás de um advogado preventivamente? Por que não ir atrás de um advogado antes do litígio, antes de precisar ajuizar uma causa? Por causa do preço. Muitas vezes é isso, né? Muitas vezes a impressão de que vai ficar mais caro o molho do que o peixe, né? A gente não vai atrás de um atendimento jurídico personalizado, vamos dizer assim. E aí, por exemplo, uma forma de colher provas, as mídias sociais. Está muito em voga agora a situação do TikTok aí, de uma dancinha que umas reclamantes ajuizaram uma ação e ganharam a ação. Aí elas foram fazer uma dancinha comemorativa. O advogado da parte da reclamada, muito perspicaz, observou a conduta delas e fez a contestação, a apelação, né, no caso. E aí eles ganharam a causa. Você vê, a prova ela vem de diversos lugares. Às vezes é uma prova física, às vezes é um print, às vezes é um vídeo, às vezes é um áudio. Depende do caso. Então, assim. Tem vários tópicos nesse livro, né? Então eu abordo temas, né? Pontos como
como requerer a gratuidade de justiça. Mas puxa vida, a justiça é cara. Como é que eu vou ajuizar uma ação? Tem empresas que pode entrar na justiça e não ter custos de honorários, não ter custos de sucumbência, não ter custos de várias coisas, né? No livro eu trago vários pontos que pode ser cobrado e que justamente a gratuidade de justiça tira todos esses custos. Porque assim, quando você acessa o judiciário, você não tem o custo apenas do advogado. Aliás, quando você contrata um advogado para que ele seja o patrono de uma causa, da sua causa, ele vai passar para você um contrato de honorários, e nesse contrato deve constar especificado que os honorários não estão inclusos as custas processuais, um assistente jurídico, uma perícia técnica. Todas essas coisas não faz parte dos honorários. Esses custos são custos processuais. Entende? Então, os emolumentos, entre tantos outros, né? Então, eu coloco ali o que engloba a justiça gratuita. Como fica os custos? Se eu perder a causa, como que fica isso? A sucumbência. A sucumbência é um detalhe que eu quero colocar. Ela não é que ela seja gratuita. Veja só. A sucumbência, você vai pagar a sucumbência, só que ela fica suspensa até que você mude a sua condição financeira e consiga pagar a sucumbência, né? Então é um ponto interessante que eu trago também. Porque tem muitos advogados que falam, não, você não vai pagar nada, nem sucumbência, nem nada. Olha, gratuidade de justiça, é de graça. E não é, né? Só que eu, como advogado, eu tenho que provar que mudou a sua condição financeira e que você tem condições de arcar com a sucumbência, entende? Então eu falo dessas custas processuais, né? O que engloba a justiça gratuita, e a empresa, quando que ela pode acessar a justiça gratuita ou não, né? E assim, outros pontos que são importantes também, né? O Sejusc, vamos entrar em um dos temas lá, Sejusc, por exemplo, né? Que é um tema que eu gosto bastante porque eu acho bem democrático. Eu abordo vários pontos do Sejusc, como a importância que tem o Sejusc, o que é negociação, mediação, o que é conciliação, o que é arbitragem, como eu vou acessar o Sejusc, né, que tem um e-mail próprio, como eu vou acessar, a importância, os efeitos de uma decisão. Porque, por exemplo, no Sejusc é assim que funciona. Tem você, que é a pessoa que quer o seu direito, tem a pessoa que está devendo para você, né, que é a pessoa, que é aquele que você quer que seja acionado, que participe, a parte contrária, vamos dizer assim, e tem o mediador ou conciliador. E eu explico por que são técnicas diferentes. Por que mediação e por que conciliação? Eu explico com detalhes isso aí. Aí vocês entram num consenso, o mediador e o conciliador, ou as duas partes, e o mediador ele só vai facilitar essa conversa. Então a decisão o que é interessante, que não é uma decisão judicial. Então, em tese, o trauma é menor, porque as partes decidiram isso. Tanto um como o outro viu o que é menos traumático, vamos dizer assim. Eu consigo pagar tanto, mas eu preciso que você me pague tanto. Eu consigo pagar em 10 vezes sem juros. Mas eu preciso dos juros, é o justo, tal. Vocês decidiram, vai para um juiz, e o juiz ele só vai homologar, porque vocês já decidiram. Entretanto, tem casos que o juiz vai falar assim, olha, mas 10 vezes sem juros não vai dar não, porque isso está lesando.
Mas eles entraram nesse acordo, 10 vezes sem juros. Não, tem que ter um juros, pelo menos os juros tabular, tem que ser, tá? Aí volta lá para a mesa de negociação e coloca os juros. Aí coloca mais uma vez, então, tá bom, coloca mais uma vez. Ok. É assim que funciona no Sejusc. Então, eu coloco também sobre como é cobrado esses valores. Coloco como conseguir que seja gratuito, mesmo para você, né? Como que funciona? Eu preciso de advogado para ir no Sejusc ou não preciso? Eu coloco todos esses detalhes também. E aí entra uma outra questão. O que foi falado lá no Sejusc pode ser usado numa audiência? E se eu participei do Sejusc, eu posso participar também de uma audiência? Né? São detalhes importantes que nos causam dúvida. Então você vê quantas coisas eu vou trazendo, quantos esclarecimentos que vai te facilitar a vida naquele momento que você mais precisa, naquele momento que você fala, puxa, eu tô ferrado, e agora? Para quem eu grito? Eu vou ligar o 90? Puta, meu, mas não é caso de polícia, não houve uma lesão, não houve um crime. Ah, eu vou ligar para a Polícia Civil, então, para eles investigar a causa. Também não vai resolver. Né? Para quem que eu vou chamar? Tem muitas coisas nesse sentido. Às vezes, se você conversar com o advogado, você vai ganhar um tempo. É que assim, quando você vai falar com o advogado, poxa, se você vier falar comigo, Ednei, é o seguinte, eu preciso que você faça meu divórcio. Tá, é você e sua esposa. Isso. Vocês têm bens a partilhar? Não, nós não temos bens a partilhar. Ah, ela concorda? Concorda, ela está de acordo, a gente vai separar e tranquilo. Tá bom. Tem filhos? Não, não tem filhos. Vai no cartório. Se você vier falar comigo, eu vou falar, como advogado, eu vou falar para você, vai no cartório? Eu falo, meu, vem aqui, vamos entrar com uma ação agora e a gente já vai solucionar isso. Porque eu quero ganhar dinheiro. Se você pega o livro e lê, você fala, puxa, eu consigo ir no cartório, olha. E no cartório você tem muitas soluções. Tem muita coisa que você não vai precisar de advogado. E tem coisas que mesmo no cartório você vai precisar de advogado. Né? Então, esses pontos também eu trago alguns, né? Porque assim, é lógico que eu não vou conseguir trazer todos os pontos, porque é muita coisa. Esse livro só tem 120 páginas. Aí seria um compêndio, seria aqueles monstros que nós temos. Tudo que é falado no jurídico, ele é muito denso, né? Ele é muito complicado, muito complexo. E aqui nesse livro eu procuro esmiuçar o máximo possível e facilitar o máximo possível. Né? Então eu coloco também ali como que surgiu o Sejusc, a importância do Sejusc, né? Todos os principais eventos da vida devem ser registrados. E é exigido o registro do nascimento. Então aqui eu falo também sobre os cartórios. Então, assim como todos os documentos devem ser registrados, né? Registro de nascimento, de falecimento, por exemplo, no cartório, ele é gratuito. Mas só uma via, a primeira via. E isso decorre de uma lei, que eu também trato lá. Né? Eu trato de alguns pontos, como esse, por exemplo, da gratuidade desses documentos. Ah, não, eu estou querendo me cobrar. Não pode, é gratuito. Então, por força da lei, toda criança deve ser registrada judicialmente. Quem não tem certidão de nascimento não existe. Olha só a importância que é. Quando você tem uma certidão de nascimento, isso também você está tendo acesso à justiça. Isso também é importante. Né? Isso também é uma forma de acessar a justiça. Teve um caso lá na defensoria que uma assistida não tinha certidão de nascimento e precisava resolver a questão do filho dela. E ela não conseguia tirar a certidão do filho porque ela também não tinha certidão de nascimento. Quer dizer, ela não conseguia um direito, às vezes, muito básico, porque não tinha certidão de nascimento. E aí tem que judicializar. Eu trato também da fé pública. Por que que eles têm fé pública? Como que surgiu os cartórios? Eu falo das leis dos cartórios.
né? Os tipos de cartório: cartório de registro civil, cartório de registro de imóveis, cartório de notas, cartório de protesto, cartório de registro e títulos e documentos. Falo de cada um deles. O que você faz com cada um? Registro de imóveis, bem tranquilo. E registro de imóveis, sim. E o que mais pode ser feito? Você pode conseguir a matrícula do imóvel. Eu preciso saber quem é o dono daquele imóvel. Eu não sei, eu preciso acionar o dono daquele imóvel, mas eu não sei o nome dele. Então você consegue também essa matrícula. Então o que cada um tem de competência, né? E tudo mais. Eu falo do conselho tutelar, o que é, qual a finalidade, como inicia o conselho tutelar, né? Porque, assim, tem municípios que não tem conselho tutelar, tem outros que tem. Por que um tem e o outro não tem? Como que um iniciou e o outro não, né? E se iniciou, pode encerrar? Qual a competência do conselho tutelar? Então, assim, é bem interessante esse livro, né? Vários pontos aí eu trago também. Tem muito mais coisa, tá? Eu trouxe só alguns pontos hoje para não ficar tão enfadonho. Se tiver alguma pergunta, algum questionamento, quiser colocar, aproveitar agora. Estou à disposição, tá bom? Então tá bom. Vou encerrar alguns aqui. Jailson, se quiser subir aí, falar ou perguntar alguma coisa, aproveita que já fala com o advogado. Se tiver alguma pendência jurídica, fica à vontade. Tá bom? Vou encerrar aqui. Encerrar o vídeo. Pronto. Tá, transição.